continuidade ao nosso aprendizado, agora na página 16, falando sobre a segunda lei de Mendel. Temos aqui que Mendel, em seus experimentos, observou a transmissão de diferentes características de ervilhas simultaneamente. Por exemplo, cruzou ervilhas homozigotas, quer dizer, que possuem os alelos iguais para aquela mesma característica, de sementes amarelas. No caso, uma ervilha homozigota, que possui os alelos iguais de semente amarela, está representada aqui por Vzão, e superfície lisa, no caso, Rzão. Características dominantes, com ervilhas de sementes verdes e superfície rugosa, que são aí recessivas. Para ser recessiva, elas também precisam ser homozigotas e, no caso das ervilhas verdes de superfície rugosa, seria Vzinho, Rzinho. Nesse experimento, Mendel observou apenas a produção de ervilhas amarelas com superfície lisa na geração F1. Observando esse quadro, você percebe o que aconteceu. Aqui, na parte superior, você tem aí o indivíduo dominante, no caso, sementes amarelas e superfície lisa homozigotos. Então, Vzão, Rzão e Rzão. Perceba que cada um dos seus descendentes carregam aí os seus alelos V dominantes. E cada um dos seus descendentes carregam aí o seu alelo V, seu alelo R dominante. Como foi cruzado com um indivíduo que tem homozigose para suas características recessivas, cada um desses indivíduos também herdou um alelo recessivo. Assim sendo, 100% da geração F1 são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 100% são heterozigotos para as duas características. Em um experimento posterior, Mendel cruzou indivíduos obtidos no primeiro experimento. No caso, ele cruzou Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, com Vzão, Vzão, Rzinho. Ou seja, 100% aqui que ele obteve em F1, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, foram cruzados com outros indivíduos da geração F1. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Observou a geração de 4 fenótipos diferentes de sementes. Fenótipo é o que se manifesta e genótipo seria aqui essas letrinhas, esses alelos. Os fenótipos foram amarelas e lisas. Então, todos os indivíduos que têm aí um Vzão, Rzão são amarelas e lisas. Aqui, por exemplo, Vzão, Rzão. Você tem aqui uma semente amarela e lisa. Vzão, Rzão, Rzinho, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Por quê? Mesmo havendo o Vzinho aqui, você tem que saber que o dominante é que manifesta a característica. Olha aqui, um indivíduo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, também será amarela e lisa. Também havia amarelas e rugosas, onde há um alelo Vzão e 2 alelos Rzinho. Então, pelo menos um alelo Rzão e 2 Rzinho. Aqui, veja, seria amarelo e rugoso. Aqui seria amarelo e rugoso também, ok? E observou também verdes e lisas. Então, você teria aqui 2 alelos V recessivo, que deixaria verde, e pelo menos um Rzão, que deixaria o indivíduo aí liso. Então, aqui seria verde e liso, e aqui também verde e liso. Aqui também seria verde e rugoso, então já não entra nessa. E verdes e rugosos seria esse indivíduo aqui, que teria pelo menos um alelo
aí para verde e rugoso, que teria que ser o indivíduo que aqui está representado de forma incorreta. Porque ele recebe de herança um vizinho de uma planta, que eu vou chamar de planta pai, né? Beleza, estaria aqui. Mas também um vizinho da planta mãe. Então houve um erro de digitação aqui na nossa apostila. O verde e rugoso, que seria aí recessivo, ele teria que ser vizinho, vizinho, Rzinho, Rzinho, e não está demonstrado aqui de forma correta. De posse desses resultados, Mendel formulou uma segunda lei, conhecida como lei da recombinação, ou lei de segregação independente, que pode ser apresentada da seguinte forma. Então, essa lei é representada assim: em cruzamentos que envolvam duas ou mais características, os fatores que condicionam segregam, isto é, se separam de forma independente durante a formação dos gametas. Uma planta ali que ela é verde e amarela, cada um desses fatores, um para o verde e outro para o amarelo, irão se recombinar. Eles não vão ser transmitidos juntos aí para sua prole. Agora, falando de heredogramas. O que são heredogramas? Podemos ver aqui que temos essas representações para os genótipos dos indivíduos e podemos fazer representação para os fenótipos, que são os heredogramas. Podemos usar representações para compreender a transmissão de heredogramas, compreender a transmissão de determinados genes ao longo das gerações. Essas representações são chamadas de heredogramas ou árvores genealógicas. Aqui temos uma representação de uma árvore genealógica, onde um casal, um homem e uma mulher, representam aí a sua prole, que são os filhos. E a partir desses filhos, são inseridos novos indivíduos, no caso aí gerando um casamento, e os netos e assim por diante. Usamos algumas convenções para elaborar os heredogramas. Nós não vamos fazer desenhos, como está aqui nessa representação de uma árvore genealógica. Serão usados símbolos. E esses símbolos são esses que estão aqui embaixo. Indivíduos masculinos são representados por quadrados. Indivíduos femininos por círculos. E indivíduos que você não sabe o sexo, por exemplo, você representa que um casal teve um filho, mas não diz se esse filho foi um menino ou foi uma menina, então por losangos. E também é importante identificar com os indivíduos que apresentam determinada característica, por isso esses indivíduos são representados com uma cor diferente. Como assim? Eu estou representando lá uma característica, por exemplo, uma anomalia, uma doença genética. Um homem que não possui essa doença, ele será um quadro branco. Uma mulher que não possui essa doença, um círculo branco. E um indivíduo que eu não sei qual é o sexo, um losango branco. Porém, se algum deles possuir essa característica que eu estou falando, uma doença, eles serão preenchidos, serão pintadinhos aí de preto. Linhas horizontais significam aí que é a união, o casamento. Perceba, você tem aqui um casamento entre esses dois indivíduos. E quando há duas linhas, significa que é um casamento entre parentes, um casamento consanguíneo. Os filhos de um casal não representados na linha abaixo, são representados na linha abaixo com um traço vertical, ligando os filhos aos pais. Então aqui você tem os indivíduos aqui da linha 1, você tem um homem e uma mulher que são casados. E esta linha que sai da linha horizontal, essa linha vertical que sai da horizontal, e liga aqui a outra linha onde você tem dois indivíduos, uma menina e um menino, significa que são filhos dele. É comum em um casamento, é de praxe, em representar um casamento, o indivíduo masculino sempre à esquerda e o feminino à direita, enquanto os filhos são representados por ordem cronológica,
aonde o mais velho vem primeiro. Nesse caso aqui, eu sei que eu tenho um homem que se uniu em casamento com uma mulher, tiveram 2 filhos, a mais velha é uma menina, seguido aí do menino mais novo. A prole de um casal deve ser representada na ordem de nascimento da esquerda para a direita, podendo ser numerados com algarismos arábicos. Também podemos encontrar gerações numeradas com algarismos romanos. É o que está feito aqui. A geração 1, onde temos o casal, e a geração 2, onde temos um casal de filhos, não estão casados, né, mas são um indivíduo do sexo masculino e outro do feminino, onde temos o indivíduo 1, uma menina, e o indivíduo 2, um menino. Ao interpretarmos o heredograma, o primeiro passo é buscar identificar se o gene responsável pela característica em análise é dominante ou recessivo. Nesse intuito, deve-se buscar indivíduos com o mesmo fenótipo que geram descendentes com fenótipo diferente. Como assim? Se eu tenho uma situação onde os 2 pais, tanto o homem quanto a mulher, não apresentam a condição, vamos pensar na seguinte situação, uma doença. Eu tenho ali o pai que está um quadro vazio e a mãe um círculo vazio. E eles significam então que eles não manifestam a doença. Aí eu tenho um filho que manifesta essa doença e o outro que não. Ora, se eu tenho um filho que manifesta essa doença, significa que ele herdou os alelos para a doença dos 2 pais. Um alelo sempre virá de um pai e o outro virá da mãe. Então, os indivíduos, no caso aqui esse indivíduo 1, teria que estar pintadinho, significando que ele teria essa doença. Os indivíduos aqui em cima, os pais, eles seriam, vamos usar a letra A, azão, azim, e o pai passou o azinho para o filho. E a mãe, azão, azim, e passou o azinho para o filho. Nesse caso, eles seriam heterozigotos e o filho teria uma doença aí recessiva e ele é homozigoto, herdou os 2 alelos recessivos aí dos pais. Ao nos depararmos com essa situação, podemos concluir que o descendente em questão é homozigoto recessivo. Adicionalmente, podemos concluir que os pais são obrigatoriamente heterozigotos. A partir dessas informações, busca-se identificar o genótipo dos mais indivíduos. Nesse caso, vamos imaginar que essa menina aqui, esse primeiro indivíduo 1, estaria pintadinho, seria alguém com uma doença. Os pais não teriam essa doença. Necessariamente, essa menina, o 1, que estaria pintadinho, seria azinho, azinho. E o pai e a mãe, como cada um doa apenas um alelo e esse indivíduo 1 possui alelo azinho, azinho, cada um dos 2 doou um azinho para esse primeiro indivíduo aqui, essa menina. E como eles não manifestam, eles são azão, azinho. No caso, porque, como é recessivo, eles têm um alelo dominante e eles não manifestam a doença. E o indivíduo número 2, aí não tem como ter certeza. Ele com certeza terá um alelo azão, pois ele não estaria doente. E um segundo poderia ter sido tanto azinho quanto azão. Ele poderia tanto carregar o alelo para a doença e não se manifestar, quanto ele não carregar esse alelo. Vamos aqui ver esse exercício resolvido. O lobo da orelha é uma pequena proeminência que se situa na região inferior da orelha dos seres humanos. O lobo solto das orelhas é uma característica condicionada por um alelo dominante. Então, todo mundo que tem essa proeminência da orelha aqui, que não é fixa, presinha aqui na cabeça, que ele é possível aí, se movimentar com maior liberdade, significa que você tem um alelo dominante, pelo menos um alelo dominante. Você pode ser tanto heterozigoto, ter um dominante ou um recessivo, quanto ter ser um homozigoto, ter os 2 dominantes. Você tem o lóbulo solto. Já o homozigoto é recessivo. Então, pensa assim, azão, azinho, você terá o lóbulo solto. Azão, azão,
terá o lóbulo solto e apenas azinho terá ele preso. Por sua vez, tem lóbulos presos. Sendo assim, considere que um homem heterozigoto, hétero quer dizer diferente, então ele possui azão-azinho. Se casa com uma mulher com lóbulos presos. Presos, como vimos aqui, terá que ser azinho-azinho. Então você tem um homem azão-azinho que se casou com uma mulher azinho-azinho. Sendo assim, considere que um homem heterozigoto se casa com uma mulher com lóbulos presos e tenha 4 filhos, que estão representados aqui embaixo, conforme o heredograma. Então você tem aqui um homem azão-azinho, ele tem lóbulo solto, uma mulher azinho-azinho, que tem lóbulo preso, e tem 4 filhos. Esses 4 filhos, nós podemos identificar necessariamente cada um dos seus genótipos. Perceba, a mãe só tem azinho para doar para os 4. Então, todos eles terão um azinho. Veja, o indivíduo 1 herdou um azinho da mãe. O indivíduo 2 herdou um azinho da mãe. O indivíduo 3 herdou um azinho da mãe. E o indivíduo 4 herdou um azinho da mãe. Porém, o pai é azão-azinho. O indivíduo 1 ele não manifesta a orelha presa, o lóbulo preso. Então, ele terá que ser azão do pai mais o azinho da mãe. Ele será heterozigoto igual ao pai. Não é possível ele ser azão nesse caso, porque a mãe dele não tem um azão para estar doando para ele. O indivíduo 2, ele tem o lóbulo preso. E o lóbulo preso é uma característica recessiva, ele necessariamente tem que ser azinho. Herdou um azinho da mãe e herdou um azinho do pai. O indivíduo 3, ele não apresenta o lóbulo preso, ele é lóbulo solto. Ele herdou um azinho da mãe e necessariamente teve que herdar o azão do pai para ele não manifestar o lóbulo preso. E o indivíduo 4, ele manifesta, então ele herdou um azinho da mãe e herdou um azinho do pai. Com a análise do heredograma acima, é correto afirmar que todos os filhos do indivíduo 2, então aqui, a mulher, terão lóbulos presos e o genótipo desse indivíduo é azão? Não. Já vemos que é errado, porque tem que ser azinho para ter o lóbulo preso. E todos os indivíduos terão lóbulos presos? Dependeria se ela tivesse casado com um homem de lóbulos presos também. Não é apenas ela que irá determinar. O indivíduo 2, 1, é totalmente dominante, seu genótipo é azão. Veja, o indivíduo 2, ele é recessivo, seguindo o que o texto fala, tem que ser azinho para ter o lóbulo preso. E o indivíduo 2.1, ele fiz uma confusão aqui, ele é dominante, ele não tem o lóbulo preso. Mas ele não pode ser azão, porque só o pai tem um azão e a mãe é azão-azinho. Então ele herdou um do pai e um da mãe, no caso o azão do pai e um azinho da mãe, porque a mãe só tem azinho para doar. Se todos os filhos do indivíduo 2 terão, 3, terão pelo menos um gene para lóbulo preso. E o genótipo desse indivíduo é azinho. Isso depende, porque ele tanto pode doar um azão, porque ele herdou do pai dele, o indivíduo 3, quanto um azinho, que ele herdou da mãe. E ainda dependeria qual seria o parceiro, qual seria o pai dos filhos do indivíduo 3. Então, não é essa. D. Qualquer descendente do indivíduo 2, 4 receberá o gene para lóbulo preso do seu genótipo, preso e seu genótipo é azinho. Esta é a correta. Veja, ele é preenchido. E como diz aqui que os lóbulos presos é uma característica recessiva, né? Ele é azinho para poder ter essa característica. E todos os filhos dele receberão pelo menos um gene para lóbulo preso, que é o que ele tem, apenas azinho. E o outro? Aí dependerá de quem será o pai dessa criança.
Se for alguém que é azão, azinho, ele pode receber um azão. E se for alguém azinho, azinho ou azão, azinho, ele também pode receber um azinho. Então, a resposta certa aqui é o 4. Aqui temos alguns exercícios para estarmos realizando e vamos dar continuidade. Padrões de herança não mendelianos. Como assim? Que não obedecem estas leis de Mendel. Após os trabalhos de Mendel, novos experimentos mostraram que os padrões por identificados não se encaixam em todos os casos. Neste caso, existe aí uma dominância incompleta, onde quando aparece um alelo, esse alelo ele expressa a sua característica e o outro alelo para a mesma característica, se aparecer, também expressará, ou seja, haverá uma dominância incompleta. Vamos entender esse texto. Os trabalhos de Mendel consideravam apenas os casos de dominância completa de um alelo, o que significa dizer que um único alelo dominante garante que a característica seja observada. Se você tem ali o alelo para a cor amarela ou verde, se aparecesse um indivíduo com o alelo dominante, Vzão, não importa qual seria o outro alelo. Se ele fosse Vzão, a planta seria amarela, e se ele fosse Vzinho, a semente da planta aí também seria amarela. Né? Então você tem um alelo que manda e o outro, quando compartilha aí com esse dominante, sempre obedecerá. Mas existe uma outra situação em que os dois alelos são dominantes. Por exemplo, nas ervilhas, a presença de um alelo responsável pela cor amarela garante que a ervilha apresente a característica dependente do outro alelo, que é o que eu acabei de falar. Já para algumas características, observamos casos de dominância incompleta ou ausência de dominância entre alelos. Imagine a seguinte situação. Você teria ali um alelo para o amarelo, Vzão, e você teria um alelo ali para o verde, vamos chamar aí de azão. E se os dois aparecessem juntos? Você teria ali uma mistura, você teria ali os dois agindo ao mesmo tempo. Teria uma cor intermediária entre o verde e o amarelo. Um exemplo de dominância incompleta é encontrado nas flores maravilha, Mirabilis jalapa, na qual o cruzamento entre flores vermelhas e brancas origina as flores cor-de-rosa. Então, fica fácil de entender o que acontece. O vermelho é dominante e o branco, que é o alelo para não produção de pigmento, também é dominante. Quando você tem apenas vermelho, a flor será vermelha. Quando você tem apenas o branco, a flor será branca. Quando você tem o vermelho e o branco, você terá uma flor intermediária. Você terá ali um alelo que produzirá um pouco de pigmento vermelho e um outro que não deixa produzir. Então você terá uma flor rosa. A dominância incompleta é caracterizada pela presença de fenótipos intermediários dos indivíduos heterozigotos, quer dizer que tem dois alelos diferentes. No caso da flor maravilha, um alelo condicionando a produção do pigmento vermelho em suas flores. Entretanto, os indivíduos com um único alelo vermelho, a produção do pigmento se dá em menor quantidade, uma vez que o alelo responsável pela cor branca não produz pigmento, originando a flor cor-de-rosa. A representação desses alelos aí com codominância é um pouquinho diferente. Para representar o alelo de dominância incompleta, usamos letras com índices. No exemplo da flor maravilha, teremos a flor vermelha como C, Vzão, C, Vzão. Por quê? Veja, o C é derivado aqui da palavra cor e ele possui tanto um alelo para pigmento vermelho quanto o outro alelo para pigmento vermelho. E o índice, no caso aqui, o V é para vermelho. A flor branca, você teria aqui Czão, Bzão e Czão, Bzão. E a flor rosa, você teria Czão, Vzão, Czão, Bzão. Determinação do sexo. Para muitas espécies, a determinação do sexo biológico se dá por um par de cromossomos. Nos humanos, são 22 pares de cromossomos de ambos os sexos, chamados autossomos. Então, dos 23 pares que cada ser humano tem, 22 são autossomos. 22
possuem aí informações diversas para as características, mas são 22 cromossomos do mesmo tipo. E há 2 outros cromossomos que são os chamados cromossomos sexuais e que são diferentes. No caso, uma mulher possuirá 2 cromossomos X, né? E um homem possuirá um cromossomo X e um cromossomo Y. Aqui temos a representação disso. Um cariótipo masculino e um feminino. Perceba que do 1 ao 22, eles são iguais. No caso aqui, só está representando uma versão aí de cada cromossomo. E no par 23, você tem aqui um cromossomo sexual. No homem, XY e na mulher, XX. Os gametas humanos, todos os ovócitos, que são aí os gametas produzidos pela mulher, contêm um cromossomo X. Por quê? Ao fazer a meiose, uma célula, ao dividir ao meio a sua carga genética, ela sempre terá X para dividir. Então, porque são 2X, então só produzirá ovócitos do tipo X. Enquanto o homem produzirá tanto do tipo X quanto do tipo Y. Há uma média de produção aí no espermatozoide de 50% do tipo X e 50% do tipo Y. Ok? Então, quem, de forma inconsciente, obviamente, determina o sexo do bebê será o homem, né? Se um espermatozoide que carrega um cromossomo sexual do tipo X encontrar um ovócito, produzirá uma menina, porque sempre há X nos ovócitos. E se um espermatozoide que carrega o cromossomo sexual do tipo Y encontrar com um ovócito, produzirá um menino. Obviamente, essa não é a única forma de determinação de sexo. Essa é a forma de determinação de sexo na espécie humana. Em animais, possuem alguns que é justamente o contrário, em que a fêmea é que tem os 2 tipos de cromossomos sexuais diferentes. No caso, seria o contrário. A fêmea seria um XY e o macho XX. E há ainda alguns animais que não têm aí o sexo determinado de forma genética, em que, por exemplo, que nos traz aqui a apostila, a tartaruga e o jacarés, que são determinados aí pela temperatura em que os ovos são chocados, em que uma temperatura mais alta nascerá um sexo e uma temperatura mais baixa outro. Ainda a determinação genética de característica, temos os grupos sanguíneos. Na espécie humana, observamos o sistema ABO, no qual o tipo sanguíneo de um indivíduo pode ser classificado em um dos 4 tipos. Existem aí 4 tipos sanguíneos. Você tem indivíduos que têm o sangue do tipo A, tem indivíduos que têm o sangue do tipo B, tem indivíduos com sangue do tipo AB e do tipo O. Nesse sistema, o tipo sanguíneo é determinado por 3 alelos. Podemos representar por isão-azão. No caso, o indivíduo que tenha o isão-azão terá o sangue do tipo fenótipo aí do tipo A. E isão-bezão, que condiciona para o tipo B, e isinho, que condiciona para o O. Porém, temos que entender que sempre são 2 alelos, um par de alelos. Então, o indivíduo do tipo isão-azão, isão-azão, ele é do tipo A. Mas o indivíduo isão-azão, isinho, também é do tipo A. Porque o O, que é o isinho, é a não manifestação de nenhum desses outros tipos, A ou B. Então, se você tem um A aqui, ele é dominante, ele aparecerá. O B é a mesma coisa,
Isão, Bzão, Isão, Bzão é do sangue tipo B. Isão, Bzão, Izinho também é sangue tipo B, porque o B também é dominante. Mas e o indivíduo Isão, Azão, Isão, Bzão tem ali os dois alelos dominantes agindo. Então ele terá um sangue que é AB, ele possuirá as características ali tanto do sangue tipo A quanto do tipo B. E os indivíduos Izinho, Izinho serão sempre do tipo O. O sangue do tipo O é um sangue mais raro, porque você tem que ter dois alelos recessivos para que ele aconteça. Temos aqui uma questão que fala sobre isso. Vamos tentar entendê-la? Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Então, hoje em dia, você tem ali os testes de DNA que expressam aí com mais de 99,99% de certeza se um indivíduo é ou não é pai de determinada criança. Antes, não. Como não havia teste de DNA, você poderia estar utilizando os tipos sanguíneos. Porém, é óbvio que eles não são tão precisos. E se um outro indivíduo fosse pai da criança, e tivesse o mesmo tipo sanguíneo de quem se suspeitava antes, você não teria certeza de saber como saber isso, né? Embora restrito à análise fenóptica, então quer dizer o seguinte: embora restrito à análise do que aparece, não é genético, é do fenótipo que aparece, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Como assim? Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. Então, ela queria aí saber quem que era o pai dessa criança. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB. A mãe era AB. E o filho era do tipo B. Então, a mãe AB com o filho do tipo B. O genótipo do homem pelo sistema BO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho de cara, percebemos que é a letra A, que é Isão, Azão. Por quê? A mãe, ela poderia ter passado o Isão, Bzão para o filho. Mas se o indivíduo fosse Isão, Azão, ele só teria a opção de passar o Isão, Azão para o filho. Então o filho obrigatoriamente teria que ser Isão, Azão, Isão, Bzão, né? Que produziria aí um fenótipo do tipo sanguíneo AB. Se ele fosse aqui a letra B, Isão, Azão, Izinho, a mãe poderia passar o B e o pai o Izinho, que é característica do O, mas é recessivo, então seria Isão, Bzão, Izinho e os filhos seria B. A alternativa C, Isão, Bzão, com Isão, Bzão da mãe, seria B. Então, seria possível. A D, Isão, Bzão, Izinho. Se a mãe passasse o B, tanto faz qual o pai passaria. Isão, Bzão seria do sangue tipo B. Izinho seria o sangue tipo B também, porque o Izinho, que dá a característica O, ele é recessivo. E a E, Izinho, Izinho, com o B da mãe, também seria o sangue do tipo B. Então, o único indivíduo aqui, o único genótipo aqui que não poderia ser do pai dessa criança seria alguém que seria homozigoto para o sangue do tipo A. Ele seria Isão, Azão, Isão, Azão. E como ele só tem o Isão, Azão para poder passar para o filho, mesmo herdando o B da mãe, herdaria o A do pai, então ele seria um sangue do tipo AB. Então, a resposta correta seria a alternativa A. Aqui temos mais alguns exercícios para estarmos fazendo, ok? E é isso aí, galera. Por hoje, a nossa aula é essa. Façam aí as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!